Hoje vamos falar sobre alguns dos crimes mais impactantes e misteriosos da história. Casos que chocaram o mundo, desafiaram autoridades e continuam despertando a curiosidade de milhões. Prepare-se para mergulhar em histórias de intriga, mistério e tensão. 10º lugar. O caso de Jack, o Estripador, 1888. Jack, o Estripador, aterrorizou o bairro de Whitechapel, em Londres, entre agosto e novembro de 1888. Jack, o Estripador, matou pelo menos 5 mulheres, todas trabalhadoras sexuais, com uma série de assassinatos brutais. Apesar das inúmeras teorias, o assassino nunca foi identificado, e seu caso permanece um dos maiores mistérios da história. O caso gerou pânico em Londres, e a imprensa explorou o mistério, tornando Jack uma figura quase mitológica. Até hoje, mais de 100 suspeitos já foram apontados, mas sua identidade permanece desconhecida. 9º lugar. O assassinato de John F. Kennedy, 1963. O presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, foi assassinado em Dallas, Texas, em 1963. Embora Lee Harvey Oswald tenha sido apontado como autor do crime, teorias da conspiração continuam a surgir, questionando o que realmente aconteceu naquele dia. Muitos acreditam que houve uma conspiração por trás do crime, envolvendo a CIA, a máfia ou até governos estrangeiros. O relatório oficial, conhecido como Relatório Warren, concluiu que Oswald agiu sozinho, mas a controvérsia persiste. 8º lugar. O roubo do Banco Central, 2005. Em Fortaleza, Brasil, ocorreu um dos maiores roubos a banco do mundo. Os ladrões alugaram uma casa próxima ao Banco Central e cavaram um túnel de mais de 80 metros até o cofre. Em um fim de semana, levaram cerca de 160 milhões de reais sem disparar um único tiro. Muitos integrantes da quadrilha foram presos, mas grande parte do dinheiro nunca foi recuperada. 7º lugar. O caso do assassino do Zodíaco, anos 60-70. O assassino do Zodíaco é um dos assassinos em série mais enigmáticos dos Estados Unidos. Ele matou pelo menos 5 pessoas, enviava cartas codificadas para jornais, desafiando as autoridades. Apesar das investigações, o assassino nunca foi capturado. Em 2020, um dos códigos enviados por ele foi finalmente decifrado, mas sua identidade ainda é um mistério. 6º lugar. O caso de Madeleine McCann, 2007. Em 2007, o desaparecimento de Madeleine McCann em Portugal foi um dos casos mais acompanhados pela mídia mundial. A menina de 3 anos desapareceu enquanto estava de férias com seus pais. Eles jantavam em um restaurante próximo, e a deixaram sozinha dormindo. Ao longo dos anos, surgiram várias teorias e suspeitos, mas Madeleine nunca foi encontrada. Em 2020, um homem foi oficialmente investigado, mas o mistério persiste. Apesar de investigações em vários países, o mistério nunca foi resolvido. 5º lugar. O roubo do Museu Isabella Stewart Gardner, 1990. 2 homens disfarçados de policiais invadiram o museu em Boston durante a noite e levaram 13 obras de arte avaliadas em mais de 500 milhões de dólares, incluindo pinturas de Rembrandt e Vermeer. Até hoje, nenhuma das obras foi recuperada, e o roubo permanece um dos maiores mistérios do mundo da arte. 4º lugar. O caso de Al Capone e a Lei Seca, anos 20 e 30. Al Capone, o famoso gangster de Chicago, controlava o tráfico de bebidas alcoólicas, jogos ilegais e extorsão, durante a Lei Seca nos Estados Unidos. Apesar de sua reputação violenta, ele era visto por alguns como uma figura carismática. Apesar de seus inúmeros crimes, ele foi condenado e preso apenas por evasão fiscal em 1931. Ele morreu em 1947, deixando um legado de crime e glamour associado à máfia. Sua figura se tornou um símbolo do crime organizado da época. 3º lugar. O massacre de Johnstown, 1978. Em 1978, mais de 900 seguidores do culto liderado por Jim Jones morreram em um massacre em Johnstown, na Guiana. Muitos foram forçados a ingerir cianeto, enquanto outros foram assassinados. Foi o maior massacre de civis americanos fora de uma guerra, e o episódio revelou os perigos de líderes de culto manipuladores. Esse episódio chocante mostrou o poder destrutivo de líderes fanáticos. 2º lugar.
O caso Charles Manson e a família Manson, 1969. Charles Manson, um líder de culto, família Manson orquestrou uma série de assassinatos brutais em Los Angeles, incluindo o da atriz Sharon Tate. Seu objetivo era iniciar uma guerra racial chamada Helter Skelter. Sua figura se tornou sinônimo de manipulação e violência. Manson e seus seguidores foram condenados à prisão perpétua. Ele se tornou uma figura sombria na cultura pop. Primeiro lugar. O Holocausto, de 1939 a 1945. O Holocausto foi um dos maiores crimes da história da humanidade, em que milhões de judeus, além de outras minorias como ciganos, deficientes e homossexuais, foram perseguidos e assassinados pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Esse evento é lembrado como um alerta contra a intolerância e a crueldade humana. Esses foram os 10 crimes que marcaram a história e continuam despertando a atenção do mundo. Se você conhece outros casos impactantes, compartilhe nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!